Você já parou para pensar no que realmente compõe tudo ao nosso redor? A cadeira em que você está sentado, o ar que passa pelos seus pulmões, o celular na sua mão e até você mesmo. A resposta parece óbvia para a ciência moderna. Tudo é feito de átomos. Mas por quê? Por que não outra coisa? Por que a realidade escolheu esses blocos invisíveis para construir absolutamente tudo o que existe? Essa pergunta parece simples, mas leva a uma das maiores jornadas da história do pensamento humano, da filosofia antiga à ciência moderna, até a tecnologia que usamos hoje. Olá, eu sou o Rafael, e esse é o Papo de Nerd, onde eu trago perguntas que vêm na minha cabeça, já com as respostas que encontrei para elas. E hoje a pergunta é justamente essa: por que tudo é feito de átomos? Se você também é curioso por ciência, história e filosofia, já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque aqui a gente mergulha fundo nesses assuntos, mas de um jeito acessível e reflexivo. A palavra átomo não nasceu em um laboratório moderno. Ela vem da Grécia Antiga, mais de 2.400 anos atrás. Filósofos como Leucipo e seu aluno Demócrito imaginavam que, se você pegasse qualquer objeto e o dividisse em partes cada vez menores, chegaria a um ponto em que não seria mais possível dividir. A esse ponto, eles deram o nome de átomo, que significa literalmente indivisível. Para Demócrito, o universo inteiro era feito desses pequenos blocos invisíveis, se movendo pelo vazio. Era uma ideia ousada, quase poética, especialmente para uma época em que a ciência ainda não existia como método. Claro, outros filósofos discordavam. Aristóteles, por exemplo, acreditava que a realidade era composta por 4 elementos básicos: terra, água, fogo e ar. Essa visão acabou dominando o pensamento ocidental por séculos, mas a noção de Demócrito ficou guardada, como uma centelha à espera de ser redescoberta. Porque, mesmo sem microscópios, sem experimentos e sem fórmulas matemáticas, esses filósofos já estavam tentando responder à mesma pergunta que fazemos hoje: o que afinal sustenta a realidade? É fascinante pensar que a primeira vez que alguém ousou falar de átomos foi mais um ato de imaginação do que de observação. E mesmo assim, essa imaginação abriu caminho para o que viria a ser uma das ideias mais poderosas da ciência. A ideia dos átomos permaneceu mais como filosofia até o século XIX, quando John Dalton, um químico inglês, transformou aquela noção antiga em ciência. Dalton observou que certas substâncias sempre se combinavam em proporções fixas. A água, por exemplo, sempre resultava da junção de hidrogênio e oxigênio em uma razão exata. Isso não parecia ser coincidência. Ele concluiu que a matéria devia ser formada por pequenas partículas indivisíveis, cada uma com suas propriedades, e que os elementos químicos nada mais eram do que conjuntos de átomos iguais. Essa foi a base da teoria atômica moderna. Pela primeira vez, a ideia de Demócrito deixava de ser apenas uma especulação filosófica e se tornava uma explicação prática para a química. Dalton não podia ver os átomos, mas suas leis funcionavam, descreviam reações e permitiam prever resultados. Era o começo da ciência, descrevendo o invisível. Décadas depois, o avanço continuou com experimentos que mudaram tudo o que se pensava sobre os átomos. Em 1909, Ernest Rutherford realizou o famoso experimento da folha de ouro. A ideia inicial era simples: disparar partículas contra uma lâmina finíssima de ouro e observar o que acontecia. Pela lógica da época, acreditava-se que os átomos eram como bolos uniformes de carga, onde as partículas atravessariam quase sem desviar. Mas o inesperado aconteceu. Algumas partículas ricochetearam em ângulos enormes, como se tivessem batido em algo muito denso. Foi aí que Rutherford concluiu que os átomos tinham um núcleo pequeno, mas extremamente pesado e carregado positivamente, onde se concentrava quase toda a massa. Esse núcleo
era rodeado por elétrons muito leves, ocupando praticamente todo o espaço. O que parecia sólido, na verdade, era feito em sua maior parte de vazio. Essa revelação não só desafiou a intuição humana, como também abriu o caminho para a física nuclear e para a compreensão de como funcionam as reações que alimentam o Sol e as bombas atômicas. Mas a história não parou aí. Logo veio Niels Bohr, que tentou organizar a visão do átomo com elétrons girando em órbitas bem definidas ao redor do núcleo, como planetas em torno de uma estrela. Esse modelo ajudava a explicar por que os átomos emitem luz em cores específicas, mas logo mostrou suas limitações. Foi então que a mecânica quântica entrou em cena. Ao invés de órbitas claras e definidas, os elétrons passaram a ser descritos como uma nuvem de probabilidades. Não se pode dizer exatamente onde estão, apenas a chance de encontrá-los em determinada região. Essa quebra de paradigma assustou muitos cientistas, mas revelou uma realidade muito mais rica e estranha do que se imaginava. O átomo deixou de ser uma miniatura do sistema solar e se tornou um território de incertezas, governado por regras probabilísticas. Essa nova forma de ver a matéria não foi apenas uma curiosidade teórica. Dela nasceram tecnologias como os lasers, os semicondutores e a eletrônica moderna. Em outras palavras, entender os átomos e suas leis quânticas não só respondeu a uma pergunta filosófica antiga, mas também abriu a porta para a revolução tecnológica que molda o nosso mundo hoje. Quando dizemos que tudo é feito de átomos, parece uma frase bonita, mas o que ela significa de verdade? Significa que o nosso corpo, por exemplo, é basicamente um arranjo de alguns tipos específicos: oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio e alguns outros em menor quantidade. Esses mesmos blocos constroem as árvores, os animais, a água e até os objetos que fabricamos. A diferença não está no material bruto, mas na forma como esses átomos se organizam. É como se tivéssemos um alfabeto universal com poucas letras, mas capaz de escrever uma infinidade de palavras. Um exemplo simples: uma única gota d'água contém algo em torno de 10 elevado a 21 moléculas, um número tão grande que desafia a imaginação. E cada molécula de água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Essa abundância mostra como a base da realidade é microscópica, repetitiva e, ao mesmo tempo, incrivelmente versátil. Do pó das estrelas ao seu próprio corpo, são sempre os mesmos tijolos fundamentais. Mas por que não poderia ser diferente? Por que o universo não escolheu outro jeito de existir? A resposta está na estabilidade. O átomo é o resultado de um equilíbrio delicado entre forças fundamentais: a repulsão elétrica que empurra partículas carregadas, a força nuclear forte que mantém os prótons juntos no núcleo, e até a mecânica quântica que impede os elétrons de simplesmente desmoronarem para dentro. Se não fosse por esse arranjo, a matéria não teria consistência. O que chamamos de realidade só existe porque esses blocos microscópicos são estáveis e repetem o mesmo comportamento em qualquer lugar do cosmos. É como se o universo tivesse encontrado uma solução padrão, um molde, e simplesmente o replicasse sem parar. E filosoficamente, isso nos leva a pensar que talvez não seja apenas uma questão de conveniência científica, mas uma espécie de simetria fundamental do universo. Não conhecemos outra forma de matéria que seja tão resistente, tão versátil e tão universal quanto os átomos. E aí vem a reflexão que nos conecta com algo maior. Carl Sagan já dizia: somos feitos de poeira de estrelas. E não é uma metáfora. Os átomos que hoje formam o seu corpo foram forjados no interior de estrelas antigas, que explodiram bilhões de anos atrás. Isso significa que, em certo sentido, você carrega dentro de si pedaços do cosmos. A cadeira em que você está sentado e o sangue que corre nas suas veias compartilham a mesma origem cósmica. Pensar assim nos coloca em perspectiva.
Não estamos separados do universo. Nós somos o universo se experimentando em forma de consciência. Essa percepção de unidade pode ser tanto científica quanto filosófica. Científica, porque descreve a origem dos elementos. Filosófica, porque nos faz refletir sobre o nosso lugar em meio a essa vastidão. No fundo, descobrir que tudo é feito de átomos é como ouvir o eco de uma mensagem antiga. Somos parte de algo muito maior. E assim chegamos ao fim dessa jornada. Hoje você viu que a ideia de átomos nasceu como filosofia na Grécia, ganhou forma científica com Dalton, mudou radicalmente com Rutherford e se tornou quase mágica com a mecânica quântica. E, mais do que isso, você percebeu que os átomos não são apenas uma curiosidade científica. Eles são a razão de você existir, de o mundo ser sólido e de as estrelas brilharem. Então, da próxima vez que olhar para qualquer objeto, lembre-se, o que você vê é só a superfície. Por baixo, tudo é feito dos mesmos blocos invisíveis, repetidos até o infinito. Se você curtiu esse mergulho, se inscreve aqui no canal, deixa o like e comenta o que achou. Diz também que outras perguntas você gostaria de ver aqui, porque quem sabe elas não viram o próximo vídeo. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima, no Papo de Nerd.